paz. Sobre paz. Eu acredito, irmãos, eu preparei uma mensagem e aí veio essa daqui. Eu acredito que é muito importante a gente comentar de paz nesse tempo que a gente vive, que está tão difícil você conservar a sua paz. E a gente pega um salmo que eu amo, 42, não é o salmo da minha vida, mas eu amo esse salmo, eu falo muito ele para mim. Eu acredito que você que é cristão, você que conhece a Bíblia, que tem uma intimidade com a Bíblia, você também ama esse salmo, você com certeza pratica o que está escrito no Salmo 42. E eu falo muito, eu faço uso desse salmo muitas vezes, quando eu acordo, eu falo esse salmo aqui. Às vezes quando eu falo esse salmo, hoje quando eu acordei, eu já falei, inclusive até joguei lá no grupo da igreja. Então vamos lá, vamos falar de paz. O Salmo 42, que é um salmo muito conhecido, é um salmo muito bonito, e ele relata um tempo em que Davi ele estava lutando entre a fé e a razão, e ele fala que ele havia perdido a paz dele, perdeu a paz. A gente pode, como eu falei para vocês, a gente pode até perder, mas é algo momentâneo, precisa ser algo momentâneo. A gente precisa voltar a meditar, a fazer exatamente como Davi fez. Quando eu cheguei aqui, eu perdi minha paz, aí eu fui lá, eu orei, conversei com Deus, e agora eu estou em paz. Jesus é maravilhoso, Deus é muito bom. 42, versículo 1: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Dá uma pausa. Você vai encontrar Davi repetindo esse versículo 3. Repetindo. Era algo que ele estava ouvindo. E alguém aqui, ou que vai assistir esse vídeo, já ouviu isso? Ou talvez, não com palavras, mas a maneira como a pessoa, talvez indiretamente, a maneira como a pessoa te tratou, em outras palavras, ela quis dizer isso para você: eu não vejo essa tua situação mudar. Você mostra que é uma pessoa tão religiosa, vive na igreja, está sempre na igreja, mas teu marido, a tua filha, a tua situação financeira, em outras palavras, a pessoa está dizendo: cadê teu Deus? Cadê o Deus que você, cadê o Deus que você vai buscar lá na igreja? Em outras palavras, é isso, A pessoa fica perguntando: onde está o teu Deus? Então Davi, possivelmente, eu acredito que ninguém estava dizendo para ele: aonde está o teu Deus? Mas indiretamente sim, as pessoas estavam dizendo para ele, pelas situações dificílimas que Davi enfrentou, mas pelas muitas guerras que ele enfrentou. Então ele vai repetir mais na frente esse mesmo versículo 3, versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. E como passava eu com a multidão do povo, nos guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Dá uma pausa aqui rapidinho. E ele comenta sobre o prazer, a alegria de ir junto com o povo à casa de Deus. E como isso é importante, irmãos, e como o frequentar a igreja, ou resumindo, como se reunir é importante. Como eu tento fazer as pessoas compreender que se reunir é importante. Até estava mandando uma mensagem para uma pessoa esses dias, que estava aqui no nosso meio, e eu mandei umas mensagens para ela dizendo: assistir culto online, pelo Facebook, pelo YouTube, isso é para quem não pode sacrificar, é para quem está acamado, é para quem está no hospital, é para quem está aleijado. Isso não é para quem pode
para quem pode sacrificar, não é para quem entende a bênção do se reunir em nome de Jesus, a bênção de se congregar, e não só a bênção, mas a obediência de se congregar. Então, Davi ele comenta a importância de ir à casa de Deus, e isso é muito importante, e todo cristão, de fato, genuíno, conhece, sabe e admite essa importância, que nós não devemos deixar de frequentar as nossas reuniões, quanto mais agora, que o dia se aproxima. Versículo 5. E aí ele diz assim, olha, que é a parte que a gente mais vai estudar: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinta abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Pisar. Um abismo chama outro abismo, ao frator das tuas catacubas, todas as tuas ondas e vagas passam por mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você vê que mistura? Uma alma perturbada e ao mesmo tempo manifestando fé. Ele fala que a alma dele está perturbada dentro dele. Já ficou assim dentro de você? É lógico que já. Quem nunca passou por isso, irmãos? Que é uma alma perturbada. Uma alma perturbada é uma alma abatida, é uma alma inquieta, é uma alma inconsolável. E eu posso usar, eu estou usando no dicionário, tá? E, aliás, usando os sinônimos. Inclusive, nos sinônimos tem desespero, alma perturbada, uma alma inquieta, uma alma inconsolável. Já ficou assim? Olha, é muito difícil você não sentir isso, principalmente no mundo que a gente vive, no mundo caído, mas principalmente nesse tempo presente aqui, nesse tempo em que os assuntos, onde você bota o pé fora de casa, às vezes dentro de casa, bota o pé fora de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, os assuntos mais comuns são as aflições, depressão, estresse, preocupação, medo. Esses são os assuntos mais comuns. Então, como que vai se preservar a alma se os acontecimentos do tempo presente influenciam no nosso interior? Influenciam o nosso interior. Sim, influenciam o nosso interior. Como é que se vai manter a paz na alma? A gente tem, eu acredito que é a segunda vez que eu estou pregando sobre paz, ou é a terceira. A gente tem alguns ensinamentos e a gente volta para cá, tá? A gente volta para cá, a gente vai terminar aqui. Mas a gente tem alguns ensinamentos muito importantes, como preservar a alma, em Filipenses 4. Vamos lá? São muitos problemas, né? São esses tempos em que a gente é bombardeado por esses assuntos. E como preservar a paz na alma, que a alma é justamente o centro das emoções. O centro das emoções. São tantas dificuldades, são problemas na família, problemas financeiros, dificuldades financeiras, problemas na saúde, tantos problemas. E diante desses problemas, né, como diz Provérbios capítulo 24, versículo 10, diante desses problemas, se a gente se apresentar frouxo, a nossa força, ela reduz, ela é pequena, a nossa força é pequena. Então, já disse, né, a gente não pode se mostrar frouxo diante das dificuldades, problema na família, problema financeiro, problema de saúde. São situações comuns no mundo caído. E também vocês abriram, não abriram. Deixa eu marcar aqui, que a gente vai voltar para cá, tá? A gente vai terminar aqui no 42. Filipenses, capítulo 4. Alguns ensinamentos bem importantes aqui.
gente pega a partir do versículo 4. Diz assim, a gente pega alguns ensinamentos aqui que são importantes para quem quer manter a paz. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos por baixo, tá? Esse alegrai-vos aqui, ele é um mandamento, alegrai-vos. E a alegria, ela é uma característica do crente verdadeiro, do crente genuíno. Sempre, você nunca vê o crente verdadeiro andar sempre de cabeça baixa ou de cara amarrada. E muitas das vezes você nem sabe que a pessoa está passando por um problema que aparentemente é praticamente impossível. A alegria é uma característica do crente fiel. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Outra coisa, o 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Verbo está o Senhor. O que significa isso daqui? O equilíbrio, tá? O equilíbrio. Inclusive, essa questão do equilíbrio, a palavra de Deus diz que... Onde é que está escrito Jesus? Eu acho que Isaías. Acho que é o 26. Diz assim: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, uma das características para conservar a paz é o equilíbrio. É não viver como uma onda, que uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo, uma hora está cheia de fé, outra hora. Não, é o equilíbrio, é se manter equilibrado. 3, versículo 3, o capítulo não consegui acertar. O Senhor conservará em perfeita paz. Isso é uma promessa. E é uma promessa maravilhosa. Quem vai conservar em paz? Quem é que vai nos conservar em paz? O Senhor vai conservar em paz. Que promessa? Aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, porque Ele confia no Senhor. Então nada de estou bem, estou mal, estou lá em cima, eu creio, não sei, a minha fé hoje está lá embaixo, mas manter o equilíbrio. Quem mantém o equilíbrio, existe essa promessa que o próprio Deus mantém essa pessoa em paz, conserta essa pessoa em paz. Continuando, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela suplicação de graça. Ou seja, não vos preocupeis. Talvez você diga assim: mas uma pessoa muito preocupada. Irmãos, mas existe uma ordem: não vos preocupeis. Então você precisa trazer o teu pensamento cativo, aprisionado, subjugado à palavra de Deus. Eu não vou me preocupar. É muito importante. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo está sujeito ao profeta, não. Senão não seria Deus. É o Espírito do profeta sujeito ao profeta. E é dizer não para si, dizer não para suas emoções. E você dizer: eu não vou me preocupar, eu não vou ficar inquieto, eu não vou ficar triste, eu não vou. Então não vos preocupeis. Se a palavra está dizendo, estou começando a me preocupar, estou começando a ficar, mas a palavra diz: não vos preocupeis. Eu não vou me preocupar, eu vou trazer para a minha mente outra coisa. Eu vou pensar que a palavra de Deus disse para mim não me preocupar, então não vou me preocupar. Versículo 7. A compreensão do 7, tá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa linda da parte da palavra de Deus. Que promessa linda. E não a paz circunstancial, não a paz momentânea, mas a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guardará os vossos corações e mente, o coração e a
então sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? E aí novamente, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí a gente aprende com Davi. A luta entre a razão e a fé. O que é a razão? A razão é os acontecimentos. Existe uma razão para a alma dele estar perturbada. Existe. E ele fala claramente qual é a razão. Subjugado pelos inimigos, existe uma razão. A razão existe aqui. Para ti também pode existir. Se às vezes a minha alma se perturba, se inquieta, se fica desconsolada, fica sem consolo dentro de mim, porque tem razão, porque existe uma razão. Qual é a razão? Talvez você está passando por um problema familiar. Essa é a razão pela qual a alma se perturba dentro de você. Fica inquieta, fica perturbada, fica inconsolável, ou desesperada, ou sei lá o que, cheia de emoções negativas, problemas com a saúde, problemas no casamento. Talvez você tenha uma razão para às vezes você ficar inquieto, perturbado. E aí o que você vai fazer? Davi, em contraste com a razão, ele se mantém na fé e ele conversa com a alma dele. E ele fala para a alma dele: por que você está perturbada dentro de mim? E aí ele entra com a fé, independente da razão, do que ele vê, do que ele está passando, do que ele está sentindo. Você sabe o que é isso? Independente do que você está passando, independente do que você está sentindo, independente de como você está sendo bombardeado pelas notícias ruins, pela incerteza, pelo clima que a gente está vivendo, de risco e de perigo no Brasil, que traz preocupação, que pode até trazer medo, independente do que aconteça, de todos os problemas que se levantam, mas a fé, a confiança em Deus precisa prevalecer. Então o Salmo de Davi termina ele declarando que ele ainda vai louvar Deus. Ele finaliza as palavras dele falando para a alma dele, subjugando, conversando com a alma dele e mandando a alma dele se aquietar dentro dele. Olha só a conversa dele com a própria alma, 11: porque estás abatida, minha alma. Será que tem uma razão, irmãos? Às vezes tem, né? Para você tem. E ele continua: por que te perturbas dentro de mim? Aí ele fala para ela: espera em Deus, aqui é fé, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E a fé precisa prevalecer. E o salmo da minha vida, que é o Salmo 27, ele diz: que pode acontecer? Mas ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim. O que significa isso? Sitiado, uma única pessoa sitiada por um exército, ou seja, ainda que a situação seja praticamente impossível, e ele diz: não temerei. Então a gente precisa fazer igual Davi. Não é a razão. Razão, às vezes eu tenho, razão você tem, razão para ficar perturbado, razão para ficar preocupado, razão para ficar ansioso, razão para cair até em depressão. Às vezes você tem, a vida te dá. As influências do mundo podem até te dar razão para você cair em depressão, mas o que tem que prevalecer é a tua fé. Ainda que um exército, ainda que o impossível aconteça, mas eu não vou temer. Ainda que o impossível aconteça, você precisa dizer
eu ainda louvarei o meu Deus e o meu auxílio. Preservar a nossa fé. Sabe por quê? Quando Davi ele fala isso no Salmo 27, ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, em outras palavras, a gente entende que com Cristo é sim possível ter paz em tempo de guerra. Amém?